Olá, tudo bem? Então, sou Caterine Carvalho, sou tutora de Biologia da Frente D. Vamos para a semana 5 e o nosso tema é histologia vegetal. Um pouco da história sobre a histologia vegetal. Em 1875, Sachs foi um botânico muito importante. Ele tinha muitos estudos sobre plantas, sobre morfologia, fisiologia. Claro, ele também teve uma contribuição relevante e publicou um estudo sobre tecidos vegetais. Olha que foi em 1875. Os seus estudos são bem importantes e fazem a base para a gente entender a botânica atualmente. Então, desde esse tempo que ele já tinha um estudo sobre os tecidos vegetais. Os tecidos vegetais são organizados em sistemas. Então, nós temos 3 sistemas que organizam os tecidos vegetais. Sistema epidérmico, sistema dérmico, o sistema dérmico, ele vai fazer o revestimento e compreende a epiderme. O sistema vascular vai formar os vasos condutores, que é o xilema e o floema. E o sistema fundamental vai fazer o papel de preenchimento, sustentação. Nós temos como exemplo o esclerênquima, colênquima, parênquima. As células vegetais ficam agrupadas nos tecidos, assim como todo tecido é feito de células especializadas. Então, você tem aqui o tecido meristemático com as suas células reunidas, fazendo muita divisão celular. A epiderme com suas células achatadas e justapostas, olha os núcleos, olha as paredes. O esclerênquima com suas células com muita lignina em suas paredes também. O xilema, olha aqui, ó, perfurações. O parênquima, tá? Com suas células com um acúmulo também de celulose aqui nesses cantinhos que unem umas às outras. O floema e o colênquima vão ser exemplos, né? Desculpem aqui, ó. Aqui é o parênquima, ele tem muita clorofila. Os que são de síntese, né, de fotossíntese. O parênquima de reserva vai ter um vacúolo grande, as células, porque elas vão ter papel de reserva. E o colênquima é que tem aqui, ó, nesses cantinhos, tá? Cantinhos aqui é que vão ser ricos em celulose, né? A união desses é um tecido flexível. Vou conhecer com detalhes cada um deles, mas então, a histologia vegetal, como já foi falado, ela estuda o quê? Os tecidos vegetais. E as plantas vasculares, por serem de grande porte, elas têm que ter tecidos verdadeiros que vão fazer a organização das suas estruturas, para que elas possam viverem adaptadas, sobrevivendo às altas temperaturas, ou assim, altas temperaturas dentro da normalidade, à falta de água, ao excesso de água, às necessidades da planta de fazer o seu próprio alimento. Essa imagem tem a representação de todos os tecidos. Como você vê aqui, ó, você tem aqui a epiderme revestindo, parênquima aqui dentro deve ser um de reserva, ó. Parênquima, veja que ele está lá dentro, bem meio, junto aos vasos condutores. Você tem aqui o parênquima lacunoso e palissádicos, né, com muita clorofila. Esses são os parênquimas que fazem fotossíntese. E aí nós temos aqui floema, xilema, colênquima de sustentação e esclerênquima. Então, essa imagem dá para você ter uma ideia de como é que eles se organizam, tá? Em algumas. Como é que se dividem, então, esses tecidos vegetais? Em tecidos de formação, ou tecidos meristemáticos ou meristemas. Esses são os tecidos que vão ser responsáveis pelo crescimento da planta, porque as suas células são células com uma grande capacidade de divisão celular, elas vivem em constante atividade de divisão, tá? E elas vão formar os meristemas primários e secundários, que são os primeiros tecidos da planta, que vão originar os tecidos mais específicos, né? Tecidos mais adultos. Nós temos o tecido de revestimento, feito de periderme e epiderme. O próprio nome já diz, né, as funções de recobrir a planta, proteção, né, dela.
Os de sustentação e preenchimento são representados pelo colênquima, esclerênquima e parênquima. Sustentam e preenchem espaços. Tecidos condutores, que vão ser os que vão conduzir as substâncias da planta, vão corresponder ao xilema e ao floema. Então, iniciando pelos meristemas. Os meristemas, eles, como a gente já falou, repetindo agora, a função é a função de crescimento da planta, porque suas células têm uma grande atividade de divisão celular. As células do sistema do tecido meristemático, elas são totipotentes. Isso quer dizer que elas têm uma grande capacidade de se diferenciar em diversas células. A sua parede celular é bem fina, delgada, ela está em constante. O núcleo é bem volumoso, toda célula em divisão, seu núcleo fica em volume mais grande, mais representativo, né? Porque as células que estão em divisão precisam do material genético. E elas são indiferenciadas, porque elas não têm assim ainda uma definição de função. Então, elas podem ganhar diversas funções. Então, elas são indiferenciadas, podem se formar em diversas outras células. O meristema, ele vai ser encontrado na região apical, né, de caules e raízes, responsáveis pelo crescimento vertical, e nas regiões de gemas laterais, que é o meristema secundário, responsável pelo crescimento e espessura. Então, olha aqui, nessa imagem você consegue ver que dentro da semente, aqui a plantinha está crescendo, já depois do processo de germinação, você já tem aqui, ó, meristemas no apical do caule, que vai ser responsável pelo crescimento das primeiras folhinhas e galhos, e o meristema apical da raiz também, que vai crescer as ramificações da raiz. Você tem aqui, olha, bem no meio, né, na região medular, você tem o quê? O procâmbio, vai futuramente dar origem aos vasos condutores. E aí você tem o meristema fundamental, que vai dar origem àqueles tecidos de preenchimento, sustentação, e a protoderme, que vai ter originar os tecidos de revestimento. Então, nessa tabelinha, você tem aqui, ó, o meristema apical. O meristema apical está aqui no caule, na raiz. Ele vai originar 3 subtipos. A protoderme vai originar a epiderme e periderme. O procâmbio, que vai originar o xilema e floema. O meristema fundamental, que origina tecidos de preenchimento e sustentação, parênquima, esclerênquima e colênquima. Em corte, você consegue ver aqui os meristemas primários, né, de uma árvore. Olha aqui, ó, por fora você tem o que? O protoderme, futuramente epiderme e periderme. O procâmbio, futuramente xilema e floema. O meristema fundamental, futuramente esclerênquima, colênquima e parênquima. Lembra uma laranja, não é isso? Olha aqui também, mostrando aqui uma plantinha, ó. Aqui você tem gemas apicais do caule, gemas apicais na raiz. Lembra as gemas apicais do caule, quando a gente falou na morfologia, as partes do caule, ele tem gemas apicais e gemas laterais? Pois é, essas regiões são ricas em tecidos meristemáticos, assim também como a chamada zona de crescimento da raiz ou zona meristemática da raiz. Você vai encontrar tecido meristemático, responsável pelo crescimento da planta. Então, aqui, ó, em corte, você vê o meristema da raiz, tá? Aqui você vai ter uma quantidade de células meristemáticas em divisão em constante atividade. E no caule, você vai ter aqui, ó, gemas apicais e laterais. Vai ter o crescimento vertical da planta, crescimento de galhos, ramos, né? E a raiz também vai ter o crescimento das ramificações dela. Então, quando se fala em tecido meristemático, você tem que lembrar automaticamente de crescimento, células em divisão constantemente. O meristema secundário já é feito de células que sofreram um processo de desdiferenciação. Ou seja, a célula era meristemática primária, se diferenciou numa célula adulta, e essa célula adulta voltou a se desdiferenciar, ganhando características de se dividir novamente. Isso você encontra muito lá na raiz, ó, região meristemática dela. As células podem ser diferenciadas e desdiferenciadas. Quando elas se desdiferenciam, elas formam células que vão dar origem ao meristema secundário. O que é o meristema secundário? O meristema secundário ele é feito de felogênio e câmbio. Felogênio são camadas de células que vão dar origem a camadas
vão dar proteção, como essas cascas, né? Então, o filogênio, o câmbio da casca, né, chamado, ele vai dar origem a essas cascas aqui que desprendem, que é o super, e tem também a camada abaixo dele de células vivas, que vão futuramente originar essas cascas que vão desprender com células mortas. E o câmbio, né, o câmbio que é o câmbio do meristema secundário, ele vai dar origem ao floema e ao xilema, que são tecidos de condução. Então, o meristema secundário, olha aqui, ele aqui é um pedaço de uma raiz mostrando esses tecidos. Então, você tem que no meristema secundário o filogênio, que vai originar a filoderme super, e a própria periderme, que vai estar abaixo da epiderme e da cutícula, e o câmbio, que vai originar os vasos condutores, xilema e floema. Corte agora transversal, certo? Corte transversal é aquele corte assim, ó. Aqui uma estrutura, você corta aqui. Corte transversal. Assim, corte longitudinal. Então, veja bem, aqui você vê a periderme, isso, mostrando o câmbio da casca. Isso aqui vai dar, isso aqui é o quê? É o meristema secundário mostrando quem? Filoderma, suber, tá? E é esse câmbio da casca até aqui, essa estrutura abaixo da epiderme. Então, isso aqui vai ser a periderme, feita dessas três estruturas, filogênio, filoderme e suber, que vão fazer parte do meristema secundário. Logo abaixo você tem o córtex, que é uma área de preenchimento. Você vai ter o floema primário e o floema secundário. Você vai ter também xilema primário e xilema secundário e a própria medula. Entre o xilema e o floema, você vai ter o câmbio vascular. Esse mesmo câmbio aqui, ó, esse aqui é o câmbio vascular. E aqui é o câmbio da casca, que é o filogênio. A mesma coisa, câmbio da casca pode ser chamado de filogênio, que vai ter, vai fazer parte lá do meristema secundário, com filogênio, filoderme e suber. E você vai ter o câmbio vascular, que vai originar, que origina os floemas e xilema, ok? Nessa tabela você consegue ver essa divisão com mais clareza. Então, nós temos como meristemas apicais, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, são meristemas primários. Eles são encontrados, eles vão dar origem aos primeiros tecidos primários. São a protoderme, que é um meristema primário, vai originar a epiderme, que é um tecido primário. O meristema fundamental, que é um meristema primário, vai originar que tecido primário? Os parênquimas, o colênquima e o esclerênquima. O procâmbio, que é um tecido, um meristema primário, vai originar os tecidos, que é um meristema primário, vai originar os tecidos primários, xilema primário, floema primário e o câmbio fascicular. Então, nós temos aqui 3 meristemas apicais, que são tecidos primários, meristemas primários, que vão originar tecidos primários como a epiderme, que veio da protoderme, parênquima e colênquima e esclerênquima, que veio do meristema fundamental, e o procâmbio, que vai formar xilema e floema primário e o câmbio fascicular. Dos tecidos primários, você vai formar os tecidos secundários, que já são meristemas secundários, aqueles que suas células sofreram desdiferenciação. Então, você tem aqui os meristemas secundários, o filogênio, feito de filoderme suber, são tecidos secundários, que a gente encontrou onde? Lá no caule, né? Dessa imagem, aqui, ó, vou trazer, olha aqui, ó. Filogênio, filoderme suber, na raiz, desculpe, mas também no caule tem, tá? E isso aí é meristema secundário. E o câmbio também. Ó, câmbio interfascicular. Esse já vai originar xilema e floema. Então, você observar aqui, você está vendo xilema aqui, floema aqui, e xilema aqui, floema aqui. Sendo que esse xilema e floema vieram do câmbio fascicular, um tecido primário, pelo lado procâmbio, o meristema primário. E esse xilema e esse floema estão vindo do câmbio interfascicular, que é um meristema secundário. Então, eu posso formar xilema e floema tanto dos tecidos primários como dos tecidos secundários também. Ok? Essa tabela aqui, os meristemas primários. Vai também reforçar o entendimento.
protoderme, também recebe o nome de dermatogênio, certo? Derma vem de, né, lembra pele, revestimento. Vai formar a epiderme e a função de revestimento e proteção. O procâmbio, chamado também de pleroma, ele já vai formar o xilema e o floema, papel e função de quê? Condução de seiva. O xilema conduz seiva bruta, que é água e sais minerais, e o floema conduz seiva elaborada, que é água e açúcares, já é o alimento produzido pela própria planta na fotossíntese. E o meristema fundamental, chamado de periblema, vai originar os tecidos colênquima, esclerênquima e parênquima. Colênquima e esclerênquima, tecidos de sustentação da planta. Sustenta, protege. E o parênquima preenche, né? Faz fotossíntese, armazena nutrientes com amido. Então, essa tabela é dos meristemas primários. Já essa dos meristemas secundários, que é o felogênio, chamado também de câmbio da casca, vai formar o feloderma e o suber. O feloderma preenche e reserva substâncias, preenche espaços e reserva de substâncias, e o suber protege, porque ele é uma casca de células mortas com muita suberina, né, que a suberina é uma substância rica em vai tanto proteger da desidratação. Então, ele é impermeabilizante. Ele pode descascar em alguns casos e outros não. O câmbio vascular, né, também chamado assim, ele vai originar o xilema secundário e o floema secundário. O xilema secundário conduz seiva bruta, aumenta também a espessura, o tronco da árvore. O floema conduz seiva elaborada, também pode contribuir para o aumento da espessura. O tecido de revestimento possui células com parede celular bem resistente, né, como a celulose, porque é a proteção, é a capa protetora da planta, como nossa pele. Então, como é a epiderme, a característica dela? É uma célula mais superficial, uma camada mais superficial de células. As suas células são tipo tijolinhos achatados, tipo cerâmicas, que revestem a superfície. Cerâmicas de revestimento, né? No caso, células compactas, justapostas, bem unidas, não tem cloroplastos, exceto nas células guardas, que são as que vão fazer a manutenção vital das células da epiderme. Então, a epiderme é a camada de revestimento protetora da planta. Ela pode ainda ser ajudada por algumas estruturas chamadas de apêndices, como a cutícula, que é uma camada acima da epiderme, vai reservar a cutina lipídica, protege contra desidratação, né? Ela é impermeabilizante. É muito encontrada também com ceras de folhas e frutos. Os estômatos, que vão ser aberturas que vão fazer as trocas gasosas nas folhas, permitem a abertura para a saída de gases e vapores da água. Eles podem fechar se tiver muito quente, muito seco, baixa umidade, né? O acúleo das roseiras, que vai proteger contra o ataque de herbívoros. Os tricomas, né? São vários tipos de tricomas. Eles são relacionados a pelos, mas eles não são exatamente somente os pelos, eles são também outras estruturas, como o algodão, como os pelos dos pelos absorventes radiciais, né, da raiz. Escamas que tem na raiz velame das orquídeas e bromélias. E quando eles são secretores de substâncias plantas carnívoras, você vai ter os tricomas que vão liberar a secreção pegajosa, açucarada, para servir de armadilhas para suas presas. E a planta carnívora ela faz armadilha para capturar insetos ou pequenos animais, onde eles vão digerir esses animais para obter deles os seus nutrientes. Ah, mas mesmo assim ela faz fotossíntese. Ela não é heterótrofa, ela é autótrofa ainda. E os hidatódios, que são estruturas tipo os estômatos, só que eles liberam gotas de água. Quando tem excessos de água para a planta, ela tem que liberar esse excesso por um processo chamado filtração. E a saída é por hidatódios, né? São aberturas na epiderme da planta. E aí nós temos a periderme, que é logo abaixo da epiderme. Ela tem um papel de proteção secundária. E ela é feita das camadas de felogênio, feloderma e suber. Suber é a mais externa, como já falei, ela pode descascar quando ela acumula substância como a suberina, que faz com que a célula morra, né? Então a célula fica célula morta e descama. Ela protege
para desidratação. Então, aqui você consegue ver, ó, essa estrutura aqui, ó, o estômago, como ele é, tá? Ele abre e fecha aqui pelo ostíolo, é a abertura. Aí você tem aqui a epiderme, você tem aqui a cutícula, logo acima, ó, da epiderme. E aqui o espaço do estômago, a câmara estomática, né? Onde vão vir aqui, ó, gases que vão sair e desprender aqui pelo ostíolo. Os acúleos de roseiras, outras plantas, como proteção contra ataque de herbívoros, e os tricomas das plantas carnívoras com as suas liberações de secreções pegajosas ou açucaradas. Tricomas, acúleos. Aqui também mais uma representação, ó. Você tem aqui o câmbio da casca, ou felogênio, né? Essa região amarelinha, camada de células amarelinha. Acima dele você vai ter o suber, aí você tem a epiderme e a cutícula. Certo? Abaixo você já vai ter a região cortical, onde você vai ter os parênquimas. Olha aqui, se você ver dessa imagem para essa, você vê que a camada de suber aumentou. Ó, já tem aqui, ó, mais camadas, certo? Abaixo da epiderme. Por quê? Porque o suber, ele pode ficar espesso. À medida que a planta vai crescendo, ele vai formando estrutura mais, uma casca protetora. Tá? E ela é formada a partir de quem? Das células vivas aqui, ó, do filoderme e filogênio. O suber já é a parte morta dela e essa casca pode ficar ou não. Tá? E aí você tem a epiderme e a cutícula. Aí, suber, filogênio, filoderme. Isso aqui é a periderme. Aí você tem floema, câmbio, albuno e cerne. Essas estruturas fazem parte de quê? O xilema e aqui o floema. Essa estrutura, o xilema, ele é mais central e às vezes ele tem células mortas que formam esse tronco maciço, tá? Dando essa sustentação a esses grandes troncos de árvores. E aí você tem um câmbio fascicular que vai dar origem aos vasos condutores xilema e floema. E aí você tem filoderme, filogênio e suber que forma a periderme. Isso aqui tudo fica abaixo da epiderme e abaixo da cutícula. Grandes troncos você tem anéis, que representam a idade da árvore. Cada pá de anel corresponde a um ano, a idade da árvore. Esses anéis eles podem estar em disposições diferentes, de acordo com o tipo de ambiente. Por exemplo, em climas mais quentes, eles são mais espaçados. Em climas mais frios, eles são mais. Lá no suber, quando eu falei do suber, o suber ele é uma casca, né, feita do feloderma, do felogênio, faz parte do periderme, e ele pode descamar, descascar e soltar. Quando ele é assim, ele é chamado de ritidoma. Quando ele permite as trocas gasosas e eles ficam lá no caule, mas permitem a entrada e saída de gases, aí ele chama-se de lenticelas. Então, o ritidoma ou lenticelas são o quê? Partes do suber, ou cortiça, que é um tecido morto com acúmulo de suberina, que é uma substância que vai se acumular nas paredes celulares. Okay? Faz parte de quê? Periderme, um tecido de revestimento. O tecido de sustentação, proteção e preenchimento, ele vai ser representado pelo colênquima, esclerênquima e parênquima. O colênquima, vou começar falando dele, é um tecido flexível. Ele é encontrado no pecíolo, talos de flores e frutos, pecíolo das folhas, que é aquele cabinho que segura, que prende a folha ao caule. Tá? Ele tem células alongadas, com núcleos e tem muita celulose nos cantinhos, né? São dispostas em feixes e vão estar nas estruturas mais jovens, porque as estruturas mais jovens precisam de flexibilidade. Então, o tecido colênquima vai fazer essa função. Olha aqui as células do colênquima com os acúmulos de celulose nos ângulos das células. Um grande vacúolo, o citoplasma aqui, núcleo, células vivas. Tá? Flexibilidade, colênquima lembra flexibilidade. Então, nas partes jovens da planta, nas partes. O esclerênquima já é rígido, né? Ele já é mais rígido que o colênquima. As suas células vão ter um espessamento a mais, porque eles vão ter um acúmulo de lignina nas suas paredes. Isso pode levar à morte da célula. E ela, quando morre e tem o acúmulo de lignina, ela vai virar o quê? Uma fibra, chamada também
esclerito, porque é do tecido esclerênquima. E esses escleritos, né, eles vão fazer parte de fibras que são usadas como matéria-prima, artesanato, por exemplo. Vassouras, cordas, tapetes, escovas e roupas, tá? É tecido morto, tecido resistente. A lignina, ela tem essa característica de acumular na parede celular, como está aqui, ó, causar a morte da célula, mas dá a ela resistência, no caso da parte necessidade de rigidez dos troncos ou fibras das plantas. Já o parênquima é um tecido de preenchimento, reserva e fotossíntese. Por quê? Porque ele vai preencher os espaços, ele pode acumular substâncias como amido, como água, e ele também vai ter clorofila, né? Porque nele vão estar os cloroplastos em suas células, então ele vai realizar a fotossíntese, que é um processo altamente importante, que é a produção de alimento da planta e a liberação de. Então, as suas células, como são vivas, com pouco citoplasma e grandes vacúolos, vão ter muita água, muito material de reserva produzido, dependendo do tipo de parênquima. Então, nós temos aqui o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Eles dois formam o mesófilo, tá? E nós temos o parênquima de reserva, que ele pode ser com acúmulo de amido, que é os amilífero, parênquima reserva amilífero, você encontra nas batatas, né, nos tubérculos, como batata comum, as raízes tuberosas, caules tubérculos, eles reservam o quê? Amido. Você vai ter o parênquima de reserva aquífero, que é o que vai acumular água, como é o caso dos cactos, né? Seu caule cladódio, com muita reserva de água, e o aerífero, que é o caso de reserva de ar para flutuação. A nossa belíssima Vitória Régia flutua na água, ela vai ter um parênquima aerífero para que ela possa ter esse acúmulo de ar e ela possa flutuar, assim como os aguapés também. Então, aqui nessa imagem você consegue ver, ó, parênquima palissádico, logo abaixo da epiderme, parênquima lacunoso, onde você vai ter o quê? A passagem de gases, ó, gases entre os espaços intersticiais, ok? Então, o parênquima lacunoso ele é mais irregular. O parênquima palissádico ele já é mais organizado. Eles estão envoltos, eles estão presentes em grande quantidade na folha, né? Por isso que eu até falei mesófilo, e porque lá é onde tem uma intensa atividade fotossintética. Como aqui é um pedaço da folha, você consegue ver, ó, nervuras, são esses risquinhos, e eles não são nada mais, nada menos do que vasos condutores, xilema e floema. E acima da epiderme você vê a cutícula, e essas aberturas são os estômatos que abrem e fecham para as trocas gasosas. Nesse caso aqui você está tendo um parênquima amilífero com reservas de amido, ó, de amido. Então, esse aqui pode ser um tecido de uma batata, né? Raiz tuberosa ou de um caule tubérculo. E aqui o parênquima aerífero, tá? Que é onde você tem um acúmulo de ar. Aqui vai permitir a flutuação. No espaço das células, você vai ter ar. E aqui, esse parênquima palissádico e lacunoso, que é o mesófilo, ele pode ser chamado de parênquima clorofiliano, devido à presença de cloroplastos e clorofila para a realização da função de fazer fotossíntese. Os tecidos condutores, nós temos um grupo, né, de feixes líberos lenhosos, líbero relacionado ao vaso floema, lenhosos ao vaso xilema. Eles se comportam de maneira diferente nas monoidicotiledôneas. Então, olha aqui, monocotiledôneas, eles estão bem dispersos no caule, os dois. Tá? No caule das dicotiledôneas, eles já se organizam, xilema para dentro, floema para fora. E aqui, ó, floema verdinho, xilema verdinho, floema esse laranjinha aqui. E na raiz, o xilema e o floema. O xilema é esse verdinho, tracinhos, floemas, bolinhas. Na raiz, o xilema está bem no centro em forma de estrela, as dicotiledôneas, e o floema está mais periférico. Então, veja que a organização deles, de acordo com o tipo de planta, que é angiosperma, né, se é monodicotiledônea, porta diferente.
E quando a gente fala de tecidos condutores, a gente está falando de condução de água e nutrientes. Isso ocorre de célula a célula, desde a raiz, lá nos pelos absorventes. Ó. A água entra pelos pelos absorventes, vai passando célula a célula, até chegar em quem? Vasos condutores. Então, antes de chegar nos vasos condutores, teve um processo de passagem de água entre as células, por difusão, teve a passagem de íons por transporte ativo, né, porque sobem água e nutrientes, e a passagem de solutos, né, de sais, e de água por osmose, porque a osmose só permite a passagem de água. Tudo acontece, ó, nesse processo de condução que ocorre lá na absorção de água pelas raízes da planta, para chegar às folhas. Então, a água, ela absorve com água e nutrientes lá na raiz, que ela absorveu do substrato, seja o solo, seja a rocha, seja a água, seja o tronco de outra árvore, como é o caso da raiz velame. Elas absorvem. Absorvendo, elas encaminham para os vasos condutores. Esses vasos condutores levam até as folhas. Podem ser qualquer altura. Plantas altíssimas, 50 metros, 60 metros, recebem a água que foi absorvida de início lá nas raízes. Levada pelos vasos lenhosos, que é o xilema, como seiva bruta. Chegando nas folhas, elas vão fazer o processo de fotossíntese, vai se transformar em seiva elaborada, né? Já vai circular pelos vasos liberianos, que é o floema, e vai levar os nutrientes para as partes da planta para mantê-la, né? Fazer a sua manutenção diária. Então, nós temos aqui o xilema. O xilema transporta seiva bruta, né? São vasos lenhosos, levam aqui, ó, lá do iníciozinho até as folhas, seja o tamanho que for. Sabe o que permite isso? A capilaridade da água. É uma propriedade da água de subir em tubos finos. Então, o xilema e o floema, ele tem tubos finos. E o xilema que vai fazer a subida da água contra a gravidade é que tem que ser bem fino para que ocorra essa subida, né? Com essa propriedade de capilaridade, permite a chegada nas folhas, mesmo que elas estejam em grandes alturas. O xilema, ele tem dois componentes, os traqueídeos ou tracoides e os elementos de vaso. Os traqueídeos ou tracoides, eles têm o quê? Ó? Calibre pequeno, ou seja, são estreitos, com várias perfurações. Os elementos de vaso, eles têm o quê? Uma perfuração central e eles têm um calibre maior, ok? Então, o xilema pode também acontecer das células do xilema ficarem células mortas com acúmulo de lignina, porque você viu lá no centro, no tronco das árvores, né? Uma madeira macia. O xilema, os vasos lenhosos, eles podem ser também com células mortas com acúmulo de lignina. Porém, isso não quer dizer que eles perdem a função. Existem tecidos próximos que vão manter essa função, permissão da condução da seiva bruta. Okay? O floema já vai ter a função de transporte de seiva orgânica, né? Seiva elaborada. Então, ele vai levar o nutriente que ele fabricado pela planta para espalhar para os órgãos, né? Para o caule, para os frutos, broto que está formando, uma raiz, etc. Ou vai também acumular, né? O alimento. Então, ele que conduz essa seiva orgânica ou seiva elaborada. O floema é chamado também de vaso liberiano, ou de liber, né? Floema ou vasos liberianos. Ele é feito como? Ele tem uma placa crivosa, ó, cheia de perfurações, tá? E ele tem a célula companheira, que é nucleada e vai ajudar a manutenção dessas células crivosas, da placa crivosa que não tem núcleo, certo? Elas também podem ser obstruídas por uma substância chamada de calose. E essa obstrução pode ser desfeita com a ajuda das células companheiras, para que volte a circular as substâncias por aqueles vasos liberianos. Os vasos liberianos, eles são mais periféricos nas árvores. Já o xilema já é mais central, mais medular. Okay? Para explicar fisicamente essa condução da seiva elaborada, existe a hipótese de Mundt, que ela vai explicar fisicamente como é que essa seiva é conduzida. Então, aqui você tem esse esquema, como você entende? Então, veja bem, o frasco A é como se fosse a folha, certo? Junto com o osmômetro 1.
O frasco B é como se fosse a raiz, junto com o osmômetro 2. O tubo de vidro 1 é como se fosse o floema, que leva a seiva elaborada. O tubo de vidro 2 é como se fosse o xilema, que leva água e nutrientes, seiva bruta. Então, como começa aqui a condução de seiva elaborada? No frasco A, que corresponde à folha, ele e o osmômetro 1, né, eles vão ter o quê? Uma grande quantidade de açúcar e substância de soluto, né? Sacarose, por exemplo. Quando entra água aqui, ele faz com que essa substância suba por esse tubo de vidro 1, que seria o floema. Ele puxa esse fluxo em massa de água e açúcar para o outro frasco. Então, isso aqui corresponderia ao papel do floema, levando a seiva elaborada para a raiz, depois que foi feito o alimento já. Na raiz chega, né, essa água com açúcares, e aí o que vai acontecer? A raiz vai receber esse nutriente e vai passar, porque muda aqui um pouco a concentração, o gradiente de concentração, a água pura vai passar para o frasco A, do frasco B, que é da raiz, para o A, que é a folha. E como é que a água vai da raiz até as folhas? Pelo xilema. Então, o tubo de 2 seria o xilema levando água e solutos para a folha. Tá? Então, aqui a gente consegue entender essa hipótese de Muncke representando como conduz a seiva elaborada, como esse fluxo de massa, né, de solução, como esse arrastamento mecânico dessa seiva. Então, essa hipótese de Muncke foi para representar fisicamente, tá, esse acontecimento. E no material de vocês eu coloquei em texto lá toda essa explicação dessa hipótese. E para finalizar, nós temos aqui uma fixaçãozinha, 3 questões, né? Vamos pela primeira, mostrando aqui. O esquema mostra um tecido vegetal visto ao microscópio. O tecido representado é. Qual é o tecido representado aqui? Você está vendo células, né? Paredes celulares delgadas, células em grande atividade de divisão, ó. Olha aqui. Isso quer dizer que esse tecido é o. Vamos ver se você acertou? Olha aí, é o meristema, né? Tecido meristemático, com alta capacidade de dividir, responsável pelo crescimento da planta. Vamos para a segunda. Essa figura já representa uma estrutura que é o estômato. Olha, o estômato, ele está onde? Nas folhas, né? E o estômato é feito como? Ó, o estômato ele tem uma abertura, que é o ostíolo, ele tem uma célula guarda com grânulos de clorofila, e ele vai ter as outras células que são células aclorofiladas, células estomáticas que vão formar vão estar ao redor da célula guarda e vão formar o estômago, com sua função de trocas gasosas. Então, vamos fazer aqui a relação, né, dessas estruturas. Quem seria a estrutura 1? Abertura estomática, então letra B, né? Quem seria a estrutura 2? Seria clorofila presente na célula guarda. Olha aqui, o grânulo de clorofila das células guardas. Só elas têm, porque as estomáticas não têm, que são células aclorofiladas. E olha aí o gabarito, tá? Então, você tem a relação aí BAC. Por último, a periderme é um tecido protetor que ocorre nos caules e raízes com crescimento secundário. Pela periderme, periderme é um tecido de revestimento que ela é feita por 3 camadas, que a gente falou muito bem delas. A derme é companheira da epiderme, lá no tecido de revestimento. Alguém ainda está lembrado das camadas? Vamos ver se você acertou. Lá, olha só. Suber, filogênio e filoderme. Suber é aquela casquinha, né, que pode soltar se ela for vitidoma. E ela pode ter trocas gasosas se ela for lenticélulas. Filogênio, que é o câmbio da casca também, e o filoderme. Então, essas 3 formam a periderme, que faz parte do tecido de revestimento. Então é isso, olha aqui minhas referências para vocês. Por hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.